Vamos falar sobre integração de TFS com System Center. Quem já ouviu falar sobre isso, que existe esse tipo de integração? Boa, então vai ser divertido. Bom, eu sou Márcio Sete, diretor de negócio e aliança da Especificações.com. E a Especificações.com foi reconhecido agora o melhor parceiro de LM do mundo em 2012. Então, muito orgulhoso de fazer parte desse time. Só para a gente contextualizar o que a gente está falando, estamos falando de ALM, certo? Quando a gente fala de ALM, muita gente confunde que a ALM é gestão do ciclo de desenvolvimento, certo? Então, quando o cara fala, a ALM na minha empresa, então ele está se preocupando somente com a etapa de desenvolvimento do ciclo. Mas a ALM é muito mais que isso. A ALM é a gestão do ciclo de vida de aplicação, que vai desde governança até a operação. Então, a gente está falando ali da etapa de projeto, a parte do EPM, Project Server, integrando com o TFS, integrando com o System Center, que é a parte de operação, que é onde que a gente vai focar hoje. Aqui a gente, essa imagem propõe aqui o TFS como um barramento, como um backbone de integração entre todo esse mundo, onde que a gente começa a conectar o Project Server aqui para fazer a etapa de governança, o System Center com o Operations Manager para fazer a etapa de operação e diversos outros tipos de integração ao longo da linha. E aqui a gente propõe, o time está desenvolvendo, é um time de desenvolvimento Microsoft, então está usando Visual Studio, ou então você está desenvolvendo em Java ou para Android, utilizando Eclipse, você também pode utilizar isso. Então você está desenvolvendo lá para o iPhone com o Xcode, não sei o que, você também pode utilizar o TFS. Ou seja, TFS não é uma plataforma para gestão de ciclo de vida de aplicações .NET. É uma plataforma para gestão de ciclo de vida de aplicação, independente da linguagem que você estiver codando a sua aplicação. Tá claro isso? Beleza? Então o foco agora desse papo é esse pedacinho aqui, ó. Operação. É a integração entre desenvolvimento e operação. Muito tem se falado de ciclos de vida modernos. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso ao longo do dia, né? Modernização de aplicações, ciclos modernos, tal. E isso aqui, cara, foi uma compilação que eu tentei fazer em cima do que é ciclo moderno, né? Então, de repente, a gente foi lá no Canadá buscar o prêmio lá de melhor parceiro do mundo na UPC, e aí veio uma enxurrada de informação. Cara, agora é aplicações modernas, ciclos modernos, aquela coisa toda. Eu fiquei assim, puxa, que diabo é isso que esses caras estão falando? Que agora é uma outra coisa, que agora o ciclo é moderno, não sei o que. Então eu tentei interpretar isso e essa aqui foi a minha leitura. Ou seja, quando a gente fala de ciclos modernos de desenvolvimento, a gente não está falando de nenhuma revolução. A gente está só falando assim, olha, existe o ciclo de vida de aplicações, isso aqui são alguns pontos no ciclo, você precisa só prestar atenção para você falar que você tem um ciclo moderno. Então, a origem de tudo lá é o Lean Startup, né? Entregas pequenas, curtas, ao invés de fazer uma grande aplicação, demorar 6 ou 8 meses para botar no ar, faz uma feature, entrega essa feature, coleta feedback, implementa feedback, entrega mais uma feature e assim você vai fazendo. Em cima disso, a agilidade. A agilidade nasceu, né? Os métodos ágeis foram inspirados no modelo Lean, né? No modelo Toyota de produção. Então, aqui a gente está falando de agilidade. Não agilidade apenas Scrum, né? Que Scrum eu acho que foi um pouco prostituído, né? Então, eu estou falando de agilidade num contexto mais amplo, assim, num contexto mais puro. Então, estou falando de práticas ágeis de engenharia de software, práticas ágeis de governança, práticas ágeis de gestão de projetos. E aí tem dois conceitos grandes que é o que está sendo abordado agora em ciclos modernos, que é a questão de Continuous Value Delivery. Você precisa entregar frequentemente valor, e Acceptance Test Driven Development, ou seja, você desenvolve orientado a testes de aceitação. Então, quando o seu developer falar que está pronto, você vai pedir para ele duas coisas. Olha, primeiro você atinge a definition of done, definição de pronto do time, e depois você atinge os critérios de aceitação definidos pelo usuário. Se tiver essas duas coisas, você está, nesses dois pilares, você está levando ciclo moderno. Então, mas o nosso foco é aqui, ó, dentro de entrega contínua de valor, a gente está falando de DevOps, que é a integração do time de desenvolvimento com o time de operação. E aí, para isso, a gente precisa de algumas coisas, que é integração contínua, está trabalhando com integração contínua, ou seja, se você tem times distribuídos, os caras estão codando, fazendo check-in, esse check-in dispara integração contínua, deployment automatizado, entrega em produção. Tem vários times fazendo isso. Então, Continuous Integration, integração contínua, Continuous Deployment e Continuous Feedback. Então, eu estou produzindo software, entregando software em produção continuamente e coletando feedback continuamente, num ciclo, certo? Esse ciclo é o que eles chamam de DevOps, é quebrar o muro, a barreira entre o time de desenvolvimento e o time de operação, certo? Esse Continuous Feedback ele pode ter duas formas. A gente pode ter feedback de ambiente, que é o que a gente vai focar aqui hoje,
Então a gente tem um ambiente sendo monitorado e quando dá pau a gente recebe feedback disso e a gente pode agir de forma proativa, certo? Ao invés de reagir, né? E também tem toda a parte ali de Quality Enable e tal, que ele propõe, não vamos mais ter um momento, um gateway de qualidade, que é o Quality Assurance lá. A gente desenvolve, depois passa para um portal lá de qualidade que vai ou não vai. Aqui a gente está propondo qualidade ao longo de todo o ciclo de vida da aplicação, desde a parte de requisito com storyboard, tudo que você já deve ter visto hoje, a parte de teste, coded UI, a parte do lab management, subindo máquinas virtuais para fazer teste, descendo. Então é isso que a gente está falando ali, certo? Mas o nosso foco agora nesse bate-papo é aqui. Então esse é o ciclo de DevOps, né? A gente tem requisito sendo implementado, entrando software em produção, esse software é operado, monitorado e leva o feedback para o backlog do produto, certo? Isso aqui acontece continuamente. Então, princípios básicos do DevOps: eliminar desperdício, redução do ciclo, integração e visibilidade, e para isso a gente precisa de feedback contínuo, qualidade contínua, entrega contínua. Tá claro? A gente se situou o contexto de onde a gente está, a LM, ciclos modernos, DevOps, é onde que a gente está, certo? Beleza? Todo mundo no 220 aí eu falo rápido, hein? Que é meia hora só. Então vamos lá. Então vamos falar do que interessa. Integração de TFS e System Center. O System Center é uma grande família, certo? Existem várias coisas dentro do System Center. O que a gente está falando aqui é de Operations Manager. A gente tem um cara da família do System Center que ele é responsável por fazer monitoração de ambientes, certo? Além de ambientes, ele monitora também aplicações. Então, vamos pensar no cenário seguinte. A gente tem lá o seu TFS lá com um build server e a gente tem uma máquina de produção. Então, você tem uma aplicação sendo codada pelo seu time que está aqui e essa máquina de build entregando continuamente em produção, certo? E aqui a gente tem um System Center com Operations Manager monitorando esses caras através, SCOM a sigla, né, de System Center Operations Manager. Então a gente tem o agente do SCOM rodando aqui e aqui, porque eu posso estar monitorando tanto o ambiente, servidor, disponibilidade de memória, processador, etc e tal, quando eu posso estar monitorando o serviço do IS, quando eu posso estar monitorando a aplicação do Tailspin Toys que está rodando naquele IS, tá certo? Então é isso que a gente tem aqui no cenário. E dentro do System Center Operations Manager, a gente tem um negócio que chama Management Spec, que são dicionários. A gente tem o Operation Manager, ele entra falando com a infraestrutura e aqui como se fosse idiomas. Então agora eu quero falar com o IS, eu quero que o Operations Manager consiga falar com o IS. Então eu vou instalar o Management Pack de IS. Aqui eu vou instalar o Application Performance Monitor para monitorar performance das aplicações. Então é mais uma língua que esse cara está falando. Agora eu quero que esse cara consiga falar lá com o TFS e leve para lá bug problema issue de operação quando tiver. Então eu vou dar um novo dicionário para ele, que é o Work Item Synchronization, que a partir daqui ele consegue falar a língua do TFS e inserir um Work Item lá, certo? Beleza? Então esse é o cenário que a gente vai discutir aqui para frente. Bom, então vamos pensar, eu tenho a aplicação do meu servidor de produção e eu tenho Continuous Deployment, certo? A aplicação sendo entregue continuamente ali. Nego fez check-in, isso foi, rodou, subiu as minhas máquinas de teste com o Lab Management, rodei todos os meus testes unitários, vi que eu não quebrei nada, entreguei em produção, certo? Isso está acontecendo continuamente. A diferença de desenvolvimento de produto para desenvolvimento de serviço, né? A gente nunca mais sabe qual a última versão que está lá, porque o nego está entregando em produção 24 horas por dia. Fez check-in, validou tudo, está sendo entregue em produção. Conceito de serviço, né? Então, isso está sendo evoluído continuamente. Você perdeu o controle, você está na versão 10, 11, 10.1, 10.2. Isso deixa de fazer sentido, certo? Quem já viu o TFS na nuvem, lá o TFS Preview? Legal. Aquilo lá, eu sou MVP de LM, então eu faço parte do time lá, eu comunico com o time, eu estou numa lista onde o time está fazendo planejamento de sprint, entrega, etc e tal, e lá existe, aquele serviço que está lá, tem entrega contínua a cada 3 semanas. A cada 3 semanas é deployado coisas novas lá, certo? Então, só para a gente fazer o mindset, né? O mindset tem que mudar. Agora a gente está falando de serviço, né? De entrega contínua, e não mais de entregar a cada X meses. Tá, e agora eu tenho um System Center e vamos supor que uma das entregas que eu gerei lá gerou um bug, certo? E esse bug, o SCOM está falando lá através do agente e ele vem para cá. Então, isso aqui é a tela do Operations Manager no System Center e aqui agora eu tenho um novo alerta e esse alerta tem níveis de criticidade
e eu recebo um alerta aqui da minha aplicação. Tem o SpinToys falando que ela está com um problema de performance. Ela está demorando para responder acima do threshold que eu defini lá de X milissegundos, certo? Isso aqui, a aplicação está rodando, tá beleza, e agora eu estou com o chapéuzinho do cara de infraestrutura. Eu estou monitorando o ambiente de alta disponibilidade. Minha aplicação, se ela sair do ar, se ela deixar de responder, eu estou perdendo dinheiro, certo? Imagina, uma aplicação aqui de uma companhia aérea que está vendendo passagem 24 horas por dia. Se minha aplicação para de responder, eu estou perdendo dinheiro literalmente, concorda? Imagina o cenário decolar.com. Você vai lá no decolar.com e pesquisa eu quero ir de São Paulo para BH, aquela terra linda lá, Belo Horizonte. Então, aí o que acontece? O webserver, o decolar.com, vai fazer a requisição para todas as companhias. Gol me fala, TAM me fala, Azul me fala, blá, 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 blá. Se uma dessas companhias demorar mais de X milissegundos para responder, elas nem entram na resposta lá para o usuário. Percebe por que isso aqui é crítico? É um exemplo. Podia estar monitorando um monte de coisa. Então tem alguém aqui monitorando, deu alerta, temos que resolver, certo? Antes que eu pare de vender. Aqui eu só estou atrasando a minha venda, pode ser que eu pare de vender, então eu tenho que responder proativamente aqui, certo? Então, aí o que acontece? Aí eu posso clicar lá, ver detalhes, etc e tal, e aí ele vai me mostrar, aqui ó, o seu threshold era aqui, ó, sua aplicação tinha que ter, sua page load tinha que ter carregado até aqui, demorou até aqui, deu tanto não sei o que, detalhe. Tá dando riqueza de detalhe para o cara da operação. Mais detalhe. E aí a gente vem e volta. Agora, existe um bug que é de uma aplicação, de um serviço barra aplicação, é um pacote, serviço barra aplicação. Toda vez que eu tenho um serviço barra aplicação, eu mapeio isso aqui no Operations Manager com um Team Project lá no meu TFS. E aí eu vou pegar e vou abrir aí aqui é como acontece. Então eu tenho um incidente, o cara da infra, ele vai pegar Session Resolution State e vai dar um Assign to Engineering. Então ele vai assinar para o engenheiro, é assim que isso vai parar lá no TFS. Então tipo, tem um problema, eu não consigo resolver, vou mandar para o time de engenharia. E pode ser qualquer tipo de problema. Se for um problema de aplicações, normalmente vai para o time de desenvolvimento e vai cair lá no TFS. Mas se tivesse problema de outros tipos de problema, estaria caindo em outros times de engenharia. Então ele vai lá, pegou o alerta, Set State Assign to Engineering, e isso foi lá para o engenheiro, tá assign alertas que foram assign para ele, e isso vai cair lá é a hora que a gente vai abrir um work item novo do tipo Operation Issue. Esse é um novo tipo de work item, que é problema de operação. Então, alerta de operação, tem algum problema. E isso vai cair lá no TFS. Então, agora eu estou aqui no TFS, eu tenho agora um novo alerta lá de aplicação, onde está me mostrando todos os detalhes do problema aqui. E eu o time vai corrigir, vai fazer entrega contínua, aquilo tudo que a gente falou, e vai dar o bug como resolvido. Vai mudar o estado do bug lá no TFS como resolvido, né? E aí ele vai cair aqui para o cara, alertas resolvidos pela engenharia, e vai resolver o problema, certo? Então, isso aqui, eu ainda tenho alguns minutos, eu quero mostrar ao vivo. Eu vim com o plano B de print de tela, se não tivesse internet, alguma coisa, estou falando rápido para dar tempo de mostrar. Então, percebe, o que a gente falou? Existe ambiente de operação, que a gente é responsável pela aplicação em produção. Colocar uma aplicação, aquela aplicação tem que ter disponibilidade, tem que ter alta disponibilidade. E tem o time de desenvolvimento. O que é comum acontecer? O time de operação fala, time de produção, dev, tá com pau a aplicação. O cara fala, o que está acontecendo? Não sei, veio o log não diz nada. Ou o cara fala, a sua aplicação executou uma operação legal, é tudo que eu sei. Isso não dá elemento para o cara trabalhar e conseguir resolver aquele bug de forma rápida. Aqui o que a gente está falando? A gente quebra essa barreira, a gente está conectando os dois caras no mesmo universo, no mesmo backbone, e aqui o cara está levando todo o contexto do erro lá para o outro lado, certo? Então, outra ferramenta para isso é o que a gente chama a ferramenta do IntelliTrace. Opa, para lá. Oi? Teria que colocar um outro ambiente ainda como intermediário para não cair direto em produção de homologação? Teria o time também preparado? Tudo é ambiente. Quando eu estou setando ambientes. Lá mesmo eu configuro ambiente de teste, de QA, de produção. É ambiente. Para ele isso é só uma variável de quem é o ambiente, certo?
Outra ferramenta rica para proporcionar isso, para ajudar isso, é o que a gente fala, que é o que a gente chama de IntelliTrace. E aqui agora, a partir de 2012, a gente pode utilizar ele em ambiente de produção. Então, como é que é o cenário atual, né? Você tem uma aplicação que dá pau, como é que você descobre pau? Instrumenta, certo? Começa a meter coisa lá no Event Viewer, ou então começa... Imagina aplicações complexas, não estou falando de aplicações simples, imagina aplicações complexas. Eu trabalhava numa aplicação que tinha envolvido vídeo, streaming de vídeo, a aplicação era toda multiprocessada, thread para tudo quanto é lado. Para você monitorar um negócio desse que não é encadeado, é super complicado. Então, o que acontecer? Manda para o Event Viewer, então começa a gerar um log, depois você vai, analisa o log e tenta achar o problema, certo? É assim que normalmente a gente faz, em cenários complexos. E agora a gente tem o quê? Deu pau? Liga o IntelliTrace, executa a aplicação e aí para o IntelliTrace. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todo o contexto da aplicação rodando em produção, então valor de todas as variáveis, todas as chamadas que a aplicação fez, para quem fez, quem chamou, etc e tal, e vai levar agora lá para o desenvolvimento. Olha aqui, o time de desenvolvimento, é isso aqui que está acontecendo. E aí o cara vai ter condição de navegar em todas as chamadas, ver exatamente o valor de cada variável na linha do tempo. Então, nesse momento aqui, a variável tal estava com um valor tal, o cara F10, F10, F11, ele vai debugando ali e ele tem condição de chegar exatamente na linha de erro que deu pau em produção. E isso no time de desenvolvimento. Então, o que a gente está falando? Redução do tempo para eliminação de erro, certo? Para a gente fazer aquela ligação do SCOM com o TFS, a gente precisou subir uma infraestrutura na nuvem e eu queria mostrar isso. Aqui a gente tem a tela lá, o Windows Azure lá, a gente tem condição de criar... Opa, chegou na hora, hein? A gente tem condição de criar várias máquinas lá com poucos cliques, certo? Então eu vou lá criar uma virtual machine nova e tal, e eu tenho alguns templates, tamanhos, dimensionamento de máquina, e esse aqui é o ambiente que a gente teve que criar para ter tudo isso ali rodando por trás. Então, a gente não tem condição de ter aquele ambiente rodando em máquinas, laptops, então a gente teve que subir tudo isso aqui de máquina por trás, né, que a gente fez, né, partindo das boas práticas, distribuindo os componentes da melhor forma. Então esse aqui é o nosso ambiente que está por trás. Isso aqui é o monitoramento de uma das máquinas que a gente está rodando, certo? Tem alguns minutos, então vou tentar mostrar aqui isso aqui rodando. Bom, então aqui agora é aquele ambiente ao vivo, né? Então aqui, olha, são todas as nossas máquinas que estão lá. Então... Opa! Então, olha só, aqui são todas as nossas máquinas que estão rodando lá. Então, eu tenho aqui a máquina do SCOM, que é essa aqui. Eu tenho a máquina do TFS. Eu tenho uma máquina de TFS 2010, que é do 2012. Enfim, tem um universo grande de máquinas aqui, de banco de dados, de build, etc e tal. E aí eu posso executar uma dessas máquinas. Eu já deixei elas aqui conectadas. Então, eu estou com duas máquinas aqui. A máquina do SCOM, que é do System Center Operation Manager, e do TFS de build, que é a máquina que está entregando lá. Então, vamos ver aqui se ele não vai dar pau. A tela preta é o quê, Bruno? Nova? Você acha que vai mais rápido? Estou aqui com o Bruno, que o Bruno Pinta, ele é um dos consultores nossos lá, e a gente ficou até de madrugada para botar esse ambiente para rodar. Ninguém ainda no mundo tinha colocado o Operation Manager falando com o TFS 2012, porque ainda não existe plugin para isso. Aí o que a gente estava em contato com o time lá da Corp, mandando e-mail para os caras, olha, a gente está fazendo isso, que a gente quer mostrar amanhã. Aí os caras, isso ainda não está, pode ser que no beta 1 do CSPEC, no CSPEC 1 do beta do System Center isso seja possível. Aí o André Dias lá, conectado na lista também, vendo, mandou o link lá do CSPEC, a gente baixou, instalou e a gente conseguiu fazer essa integração funcionar. E dando feedback com o time, dando pau, aí a gente teve que instalar CSPEC, mandando erro pra lá, pra cá, e o time interagindo com a gente, foi uma experiência super bacana. Bom, aqui é a tela do Operation Manager, e aqui tá os nossos alertas. Aqui eu tenho um alerta, um novo alerta da minha aplicação TO Spin Toys,
E aqui a gente vai fazer exatamente o que o print screen estava falando. A gente vai pegar set state resolution e vamos dar o assign to engineering. Então ele mandou isso aqui para engineering, e aí eu posso vir aqui, alerts in engineering, e eu vou ver que esse erro aqui agora foi mandado para o time lá de produção de código, TFS e tal. Agora eu vou entrar aqui na outra máquina que é o TFS, agora eu já estou numa outra máquina, que é a máquina de build, onde está o TFS. Vou vir aqui, vou criar uma query nova. Vou rodar a query. Pá. Então, aquele erro que teve lá, ele veio para cá, work item type, tá vendo? Operational issue, com todo o detalhe aqui. Posso clicar, entrar no contexto do erro. Se eu clicar aqui, eu vou ter aquela mesma visão, né, dos detalhes. Esse erro aqui é um erro de performance, então eu vou ter todos os detalhes que estão vindo no contexto do erro para ajudar o time de desenvolvimento a resolver melhor o erro mais rápido. E aí o time vai dar como resolvido o erro, coloca o status dele lá para close, resolvido, e isso vai voltar lá para o time. Isso vai voltar lá para o time de operação como um alerta resolvido, e aí ele vai fechar o alerta porque o time de operação resolveu. Meia hora não dá para mostrar muito. O objetivo era dizer, existe um negócio que chama DevOps, que é a integração do time de desenvolvimento com o time de operação. Isso se dá através do System Center comunicando com o TFS, através do Operations Manager, onde você tem, dentro do Operations Manager, Management Packs, que você pode instalar para ele falar com algumas coisas. Agora eu quero que o meu Operations Manager fala com o Exchange. Então você vai instalar o Management Pack para isso, e assim vai. Cada coisa que você quiser que ele fale, instala lá o dicionário para ele entender aquilo, e os dois mundos se conectam. Aplicações sendo monitoradas, ou servidores sendo monitorados, ou gerar alertas. Esses alertas estão divididos por níveis de criticidade, e eu posso ou resolver isso ou mandar isso para os times de engenharia. Se for uma aplicação, ele vai cair lá para o time de TFS com o detalhe do bug, vai resolver, entregar de novo e fechar aquele incidente. Certo? Dúvida? Opa, vamos lá. Eu tinha visto uma outra apresentação hoje também, que ele dá muita informação, inclusive de debug. Tem algum impacto para a produção em termos de performance? Sim. O que acontece? O IntelliTrace, você vai ligar ele somente num momento específico de depuração de erro. Se você está com erro, não está conseguindo identificar o erro, vamos chamar o super-homem aqui, que é o IntelliTrace. Liga o IntelliTrace, executa a aplicação, deu pau, desliga o IntelliTrace. Porque isso está gerando arquivos gigantescos por trás, porque ele está monitorando tudo quanto é chamada que acontece no barramento, e ele vai levar isso para lá. Então ligou, executou, desligou, pegou o arquivo iTrace e deu para o time de desenvolvimento. O IntelliTrace é ligado ao requisito básico de você conseguir replicar o problema. Exatamente. Então, por exemplo, se alguém reporta o problema, mas eu não consigo replicar, não ajuda nada, ele não consegue pegar coisa do passado. Não, exatamente, você vai ter que ligar para ele capturar, para você guardar e mandar. Isso hoje está sendo ligado manualmente, mas já na versão do CRSpec 1, o próprio System Center vai ter condição de ligar e desligar o IntelliTrace, tá? Mais dúvida? Tem como gerar um operational issue automático? Na mão, você fala? Não, porque pelo que eu posso clicar lá e mandar, velho. Sim, hoje é assim que funciona. O time de infraestrutura ele vai ter que setar, olha, isso aqui é o Assign to Engineering, e é assim que vai para lá. Se tiver fora do ar, eu posso levar isso. Se tiver um web service bom, se deu pau aí, minha rede, aí no meio da Então, vai ter como automatizar, mas não nativo. Out of the box não, mas aí vai ter como fazer isso a partir do CRSpec 1. Mais dúvidas? O input inicial dessas issues aí é manual, então? O ato de abrir o bug lá no TFS ainda é manual. Por padrão ele é manual, tá? Pode ser feito um schedule do IntelliTrace, em determinado momento ele vai
ligar e desligar? É. Bom, aí dá pra você automatizar. É porque é uma chamada de prompt. Tá? No Então, momentos de pico eu poder startar ele. por exemplo, mas isso vai degradar a performance da Sim. máquina. Você tem que só ter atenção para isso, tá? E o interesse ele não é para autoração, né? Ele é para buscar erro. É o que o Bruno falou, ele não é para monitorar, para deixar ligado monitorando. Ele é um catador de erro, cara. Vai lá e pega todos os chamados, leva para lá e entrega para o time de desenvolvimento exatamente a linha que está dando pau. Ele é para isso. Mas uma observação aqui, acho que no momento de pico é um momento para você monitorar a IntelliTrace. Não, é isso mesmo Se que a gente você quer fazer comentou. uma análise de performance, tem outras ferramentas do Visual Studio, como o Web Test, Web Performance Test, que permite monitorar como é que está seu banco dos seus servidores. A ideia é essa, outra tem ferramenta. aplicações que falam em momentos de idle às vezes. Então nesse momento, se estiver acontecendo um erro e no momento de pico você não consegue pegar e nem mesmo acessar o ambiente de cliente, você poderia startar ele por schedule, pegar isso e tentar fazer isso. O técnico de como funciona o IntelliTrace. Imagina que ele precisa dos PDBs da aplicação, dos debug symbols para poder rodar, né? Para você configurar um IntelliTrace, então você precisa de alguma forma compilar a aplicação em modo debug, passar para Você vai ter que entregar à produção os arquivos de debug, ou seja, os símbolos todos, para ele poder fazer isso. então, para cada release do seu software de produção, você cria então essa Então. dependência. Tem que também passar por IntelliTrace, não dá pau. Não, então, aí você vai ter lá os seus build definitions lá, diversos builds que vai fazer entregas diferentes. Então, uma delas, por exemplo, você pode executar a entrega com arquivos de debug para você rodar IntelliTrace. Outras que, de repente, no seu ciclo automático, não vai estar entregando. Aí é caso a caso, tudo de caso. Só um outro ponto aqui, tem um PDB de debug e tem um PDB de release, tá? Os dois arquivos. Você vai colocar no servidor de produção um PDB de release. Você não vai ter toda a riqueza, por exemplo, qual linha do código-fonte que está, não tem. Você tem que falar qual método que está lá. Aí no caso, então, a gente conseguiria no máximo você ligar o IntelliTrace, você conseguiria copiar os PDBs de debug. Na verdade, o PDB pode ir direto, não vai te fazer mal nenhum. Tá? Se colocar seu código de produção, você manda o PDB. O pessoal acha que o PDB é um arquivo de debug. Não, o PDB é um arquivo que tem informação de código. Quando gera com debug, ele tem mais coisa. Não, eu quis dizer também, subia direto, você vai numa web application que é DLF, tem DLF no PIB, o DLF também, sabendo que é o objetivo de conversão, você tem aquela dependência, toda vez que você vai configurar o IntelliTrace, tem de alguma forma atualizar o build do IntelliTrace com o build atual, sem transar a função. Aí você já joga a DLF lá também, como se estivesse fazendo um build novo, um deployment novo de debug. Aí seria melhor, então ele tem mais um tipo de riqueza, então nesse caso seria, se eu subisse de debug, então ajudaria mais isso. Pessoal, nosso tempo acabou. Tá aqui meu e-mail, marcio.7@especificações.com, meu Twitter, @marcio7. Ia gostar de receber feedback. Obrigado pela presença. Tem esses negocinhos aqui, alguém quer isso aqui?